Os temas envolvendo o meio ambiente e a qualidade das relações sociais são cada vez mais relevantes para o ambiente de negócios, nacional e principalmente internacional. No exterior, os contadores têm realizado intenso trabalho e no Brasil também. No entanto, os contadores brasileiros que atendem PMEs, ou seja, as pequenas e médias empresas, estão incompreensivelmente distantes desses desenvolvimentos. A contabilidade gerencial ambiental pode ser uma fonte de oportunidades e renda, mas, curiosamente, parece não despertar nenhum interesse. A CVM publicou recentemente a Resolução 59, que entra em vigor a partir de janeiro de 2023, o que já afeta também as pequenas e médias empresas, principalmente as que trabalham nas redes de fornecimento das grandes empresas. Pairam muitas dúvidas e inquietações sobre como será a regulamentação das normas ambientais do Brasil para as pequenas e médias empresas. Aumentará ainda mais a hiperburocracia? E os impactos tributários? Contadores terão ainda mais dificuldades com o relacionamento com o Estado? Há quem diga também que existem problemas políticos e ideológicos que podem inviabilizar um ambiente de negócio saudável. Para conversar sobre todos esses assuntos, convidamos a Vânia Borghetti. Vânia Borghetti é contadora, conselheira de administração certificada pelo IBGC. É coordenadora da Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, CEBARE, e nos últimos anos representante do Brasil em entidades como a UNCTAD e ISAR das Nações Unidas, IESBA, IAASB e IESBA. Além disso, é Advisory Council do IFRS. É uma das pessoas mais envolvidas e indicadas no Brasil sobre meio ambiente e regulação contábil. Durante a entrevista, a Vânia fala sobre a entidade A4S, Accountant for Sustainability, que foi criada por Sua Alteza Real, o Príncipe Charles. Príncipe Charles, que é um homem extremamente preocupado com questões ambientais, tem incentivado os contadores a buscar meios para agir em prol do meio ambiente. No último Congresso Internacional de Contabilidade, em 2018, em Sydney, Austrália, o mítico WCOA, o evento mais importante, ou como dizem, a Copa do Mundo dos Contadores, realizou um empolgante discurso. Em particular, contadores têm experiência em reportar informações. Por isso, contadores podem salvar o mundo. Olá, Vânia Borghetti. Seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para discutir esse assunto que é tão importante, mas ainda não está sendo muito discutido entre os contadores, principalmente os contadores que atendem pequenas e médias empresas. Então, o nosso objetivo aqui hoje é justamente de tornar esse assunto mais conhecido, né, de mostrar esse assunto, conversar sobre esse assunto. Então, para começar aqui a nossa entrevista, eu vou fazer uma pergunta aqui de um cunho mais pessoal, né? Então, para a gente conhecer melhor a figura humana da Vânia Borghetti. Quem é a Vânia Borghetti? De onde que ela veio? Quem são seus pais? Onde que ela mora? O que ela está fazendo até no momento? Onde que está trabalhando, né? Quem é a Vânia? Obrigada, Alexandre. Certamente é um prazer estar aqui com você e atender esse convite da ICADAM. Tratar de pequenas empresas e principalmente pequenas empresas ligadas à sustentabilidade é sempre um grande prazer. A Vânia é mineira, de uma família mineira, tem 3 irmãos. A minha mãe é uma mulher muito guerreira que criou a nós 4 sozinhos, sempre com muita coragem, com muita valentia, e eu espero ter herdado isso dela. Ah, Quando adolescente, eu estudava muitos idiomas, né? Estudava inglês, francês, italiano. Então, a Vânia sonhava em ser guia de turismo. Ó, Até que o irmão mais velho um dia sentou e falou: tem certeza que é isso mesmo que você quer? Olha o teu perfil, olha o que você vai estar fazendo para o resto da vida, e pensa bem. Então eu resolvi fazer curso técnico de contabilidade no segundo grau, me apaixonei por contabilidade tremendamente e aí fui fazer toda a minha carreira nessa área. Mas só fazendo um ganchinho com a conversa com meu irmão, eu acho que é um testemunho que eu sempre tenho muito orgulho de dar, porque eu dei muitos anos aula em graduação, né? E tenho 4 filhos.
Então, você vê os jovens muitas vezes chegando cedo na faculdade sem que tenham ainda pensado de forma séria a sua profissão no futuro. E escolhem um curso, depois, no metade do curso, desistem porque percebem que não é aquilo. Então, eu acho que essa questão de orientação profissional, de acompanhamento vocacional para os jovens é algo muito bacana. E sou muito grata ao meu irmão por ter me colocado num caminho que hoje eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não me vejo tendo outra profissão que não a contabilidade. Amo contabilidade, milhões de vezes eu tivesse que escolher hoje, eu outra vez escolheria a área contábil. Eu sou casada há 34 anos, tenho 4 filhos. Meu marido não é um contador, meu marido é um dublador, é a Opa! voz do Bruce Willis, é a voz do Visão do Avengers, é a voz do George Clooney no Ocean 13, então Nossa! ele tem uma voz bastante conhecida na TV brasileira. Aham. E os meus filhos, a mais velha é médica, lidando aí na frente de Covid com muita coragem já há 2 anos. O segundo está terminando engenharia civil, o terceiro é um engenheiro ambiental e a minha quarta filha está estudando arquitetura. A Vânia faz muita coisa, mas sempre ligada à transparência de mercado, é o que eu gosto de fazer. Nossa. Vânia, fala um pouquinho sobre o trabalho que você tem feito nessas entidades, como o ISAR, a IFRS, principalmente a Comissão Brasileira de Relato Integrado. Essa é toda a minha trajetória profissional. Eu fui funcionária do BNDES por 28 anos, né? Me aposentei há 1 ano e meio, ainda estou me acostumando a estar fora do banco. Ah, e na época que eu era contadora-chefe do BNDES, desde 2004, e mais ou menos em 2006, o Banco Central resolveu implementar as normas internacionais de contabilidade no Brasil, o Aham. IFRS. E o chefe de normas do Banco Central, então, pediu meu apoio porque o Banco BNDES lidava com muitas empresas, para tentar ajudar o Banco Central a identificar que problemas uma empresa brasileira poderia enfrentar se as normas dos bancos começassem a ser a norma internacional e não mais o COSIF do Banco Central, que ainda é até hoje, né? E, então eu comecei a acompanhar normas internacionais nesse sentido de ajudar, de contribuir com o Banco Central. 1 ano depois, a CVM acompanhou o Banco Central, né, estendendo o IFRS para as empresas abertas e me fez o mesmo pedido. Então eu entrei para a ONU, eu entrei para esse grupo da ONU chamado ISAR, que é ligado à UNCTAD, ah, como membro da delegação brasileira. Chefiei a delegação brasileira de 2013 até 2020, quando eu me aposentei. Cheguei a presidir algumas assembleias e mesmo aposentada, eu ainda faço parte do ISA porque eu sou integrante de alguns grupos, principalmente de sustentabilidade que ele mantém, né? Mas foi a partida para o meu envolvimento com as normas internacionais, Alexandre. Então, eu Aham. fui do Conselho Consultivo do órgão de normas de auditoria, o IAASB, que a gente fala pouco, mas ele é bem importante, do órgão de normas de ética. Hoje eu voltei para esse órgão de ética como board member, né, depois de me aposentar, ainda estou ligado a eles lá, e para o Advisory Council do IFRS Foundation também, de 2015 até minha aposentadoria em 2020. Mas às vésperas da Rio+20, em 2011, uma delegação de Sua Alteza Real visitou o Brasil e pediu uma audiência com o presidente do BNDES para Aham. convidar o BNDES para participar de um projeto chamado Programa Piloto do Relato Integrado. Uma ideia de você combinar, então, informação financeira com não financeira. E eu, na época, era assessora do presidente do banco, porque a parte de olhar para a norma internacional tinha crescido tanto que quando a gente terminou de implantar a IFRS, eu achei que não dava para combinar
mais as duas coisas, e o presidente preferiu então que eu continuasse com essa parte internacional, porque eu já tinha feito o nome lá fora. Então, nós participamos dessa reunião com a delegação do Príncipe Charles, e aí ele falou assim: é uma boa ideia o BNDES se envolver com relato integrado, você cuida disso. Aham. E eu falei para esse professor, pelo amor de Deus, eu não entendo nada de sustentabilidade, exatamente. Eu sou contadora. E ele disse: mas minha filha, transparência de mercado no futuro vai ter que falar as duas línguas. E você já Aham. cuida de uma, então precisamos fazer com que elas se falem. E digo para você, foi a outra grande virada profissional na minha vida, né? Se foi primeiro uma conversa com meu irmão, a segunda foi essa conversa com o presidente do BNDES, porque hoje eu acho que às vezes eu até me esqueço que sou contadora, de tanto que a Aham. gente passa tempo falando de sustentabilidade. E por isso eu estou tão feliz com o momento atual que a gente está vivendo, onde a IFRS Foundation vai assumir normatizar a sustentabilidade, Uhum. porque embaixo do mesmo guarda-chuva, do mesmo teto, a gente tem ainda mais chance desse casamento entre o financeiro e o pré-financeiro, o sustentável, ele se tornar realidade. O Brasil tem voz nessas entidades? É escutado? Tem voz, sim. Nas questões de sustentabilidade, ele sempre teve voz. A diferença que a gente está vivendo no momento atual, Alexandre, é que no passado o Brasil era o país que os organismos queriam ouvir em primeiro lugar, dado a Uhum. relevância dele com relação à sustentabilidade. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia tenho que ouvir o Brasil. Mas a gente espera que seja uma coisa provisória, temporária, em função das últimas escolhas em termos de sustentabilidade que o governo brasileiro tem feito, e que isso possa se reverter num curto prazo, porque o mundo quer ouvir o Brasil e precisa ouvir o Brasil para as questões de sustentabilidade. E nós temos aqui no Brasil empresas maravilhosas que têm exemplos fantásticos para ensinar o mundo e Aham. ajudar o mundo a abraçar as questões de sustentabilidade, não apenas dizer que são sustentáveis, mas praticarem transações sustentáveis, né? Então eu tenho muita esperança de que esse período atual sombrio ele seja bastante transitório. Mas em termos de transparência, o Brasil ainda é muito ouvido, sim. Aham. Vânia, o Brasil produz já há muitos anos pesquisas relevantes na área de contabilidade ambiental e social. No entanto, os contadores brasileiros, principalmente aqueles que atendem PMEs, né, que muitas vezes nós chamamos de contadores de escritório, né, não prestam serviços de contabilidade ambiental, esse assunto sequer é conhecido. Muitos contadores também não mostram interesse, até pelas próprias normas internacionais de contabilidade. Por que os contadores estão tão distantes desses assuntos? Mas sim, nós estamos vivendo um momento de mudança. Da época que o IFRS veio, Alexandre, muito contador pensava assim: ah, mas isso é para as futuras gerações. Eu já Uhum. tenho minha faculdade, eu já tenho meu registro no CRC, eu já tenho minha autorização para atuar como profissional. Essa história de valor justo, essa história de olhar para intangível, para estimativa, para abandonar evidente. Não, deixa isso para o futuro. Não é para Aham. mim, não. E, na verdade, o que a gente percebe com o IFRS é que a norma contábil é uma norma em constante evolução. E que os profissionais que se destacam na contabilidade, não só no Brasil, mas no mundo, são aqueles que estão flexíveis o suficientes para acompanhar a necessidade de mudança na norma para se acomodar ao mercado. Ou Aham. seja, não é o mercado que tem que ficar estacionado porque a norma parou lá atrás. Não, a norma,
Se ela é uma norma que tem por objetivo trazer transparência para o mercado, ela tem que estar acompanhando o mercado, para onde o mercado vai. Então, os profissionais que se destacaram, os profissionais que encontram melhores oportunidades, são aqueles que estavam abertos para a mudança. Os outros é sentar e chorar, né? Porque eles estiveram abrindo mão dessas oportunidades novas. E o que a gente está vivendo agora com a sustentabilidade é a mesma coisa. O contador precisa saber e dominar a sustentabilidade. Olha, eu lido com sustentabilidade desde 2012, não entendo nada de sustentabilidade, mas sou capaz de reconhecer que o contador pode prestar um serviço imenso nesse processo, porque ele tem experiência em reportar. Então, o contador não precisa mensurar o efeito sustentável. É um trabalho multi-stakeholder a ser feito. Por exemplo, quando a gente vai mensurar o efeito dos planos de benefício futuro, a gente contrata atuários para fazer isso, não é o contador que faz. Então, é a mesma coisa, nós não precisamos fazer sozinhos, nós podemos abraçar outros profissionais da área e ensinamos esses profissionais a pensar de forma contábil e eles nos ensinam a pensar de forma sustentável. E aí, unindo forças, eu tenho certeza de que os profissionais que estão abertos a isso na contabilidade, eles têm um valor incomensurável. O príncipe Charles costuma dizer que os contadores vão salvar o mundo, porque com a experiência de serem transparentes que eles têm, se eles abrirem um pouquinho a porta para as questões de sustentabilidade, forem capazes de ajudar o mercado a mensurar, controlar e reportar isso com responsabilidade, eles vão estar contribuindo não apenas para a própria carreira, porque o mundo quer falar essa língua e a atitude da IFRS Foundation já mostra isso, e o apoio que a IOSCO, que o Banco Mundial, o World Economic Forum estão dando para essa iniciativa comprovam, então o mundo precisa disso. Então, os contadores podem acelerar esse processo de uma forma, assim, incomensurável. Eu acho que o contador que não fechar as portas para a sustentabilidade, não tiver medo de enfrentar o novo, ele tem grandes oportunidades no futuro. Vânia, a CVM introduziu recentemente normas ESG no Brasil, sendo que os contadores que atendem grandes empresas, eles já tratam desse assunto com uma certa normalidade. Aí tem tratado esse assunto com certa normalidade nos últimos anos. Porém, essas normas em breve vão influenciar também as pequenas e médias empresas. Há riscos, das pequenas e médias empresas que gostariam de trabalhar para as grandes empresas serem excluídas das cadeias relevantes de suprimentos? Os contadores que atendem as pequenas e as médias precisam se atentar a isso? Vai sim. Eu tive o privilégio de trabalhar muito envolvida com a Resolução 14 da CVM, porque, na verdade, ela é resultado de um grupo de trabalho do Conselho Federal de Contabilidade, na verdade, 2 grupos de trabalho, e eu participei dos 2, coordenei um operacionalmente, participei do outro, que era o de regulamentação de relato integrado e o outro de asseguração, porque a gente quer informação de sustentabilidade, mas a gente quer informação de sustentabilidade confiável, não com greenwashing, não com manipulação, não com faz de conta, mas com efetiva gestão em prol da sustentabilidade. Então, quando nós terminamos esse trabalho do Conselho Federal de Contabilidade, o Conselho resolveu apresentar a proposta, em vez de julgar sozinho, para o CPC, e a CVM estava na mesma reunião. Então, eu fiz a apresentação do nosso trabalho e o CPC e a CVM, então, resolveram entrar em audiência conjunta com o Conselho Federal de Contabilidade, e isso resultou na OCPC 09, que é a Resolução 14. A Resolução 14, Alexandre, ela não torna relato integrado obrigatório.
ela diz que a empresa que for fazer relato integrado deve usar o framework do IRRC como base e Uhum. auditar de forma limitada. Foi o que a CVM resolveu fazer. O que a IFRS Foundation vai fazer agora, que são normas de reporte em sustentabilidade, é outra categoria. Aí não é a empresa que escolher fazer, porque tem liberdade de fazer e que vai fazer um relato integrado. Na verdade, a IFRS Foundation incorporou o relato integrado. A partir de 30 de junho não existe mais o IIRC, que é Uhum. o órgão que faz o relato integrado, ele vai estar dentro da IFRS Foundation. E aí as CVMs mundiais vão recepcionar. E aí, quando a CVM recepciona, ela passa a ser considerada como as deliberações CVMs, elas são, na verdade, normatização específica da própria Lei 6.404. E quando você olha para a Lei 6.404, ela diz Lei das Sociedades Anônimas aplicável às demais instituições. Então, uma pequena e média empresa, se ela tem propósito de crescer, por dois fatores ela vai se interessar pelas questões de normas de sustentabilidade. Em primeiro lugar, em função da cadeia de valor, que foi o que a gente começou a falar no início da nossa conversa, né? Se as grandes empresas vão precisar reportar em cadeia de valor, eles precisam garantir que os seus fornecedores são sustentáveis Uhum. e que os seus clientes vão dar um uso sustentável para o produto e serviço que elas geram. Então, se as pequenas e médias empresas, que muitas vezes são os fornecedores das grandes empresas, elas não praticam essas questões, elas, na verdade, vão apresentar uma dificuldade para que as grandes empresas possam fazer transações com elas, porque elas seriam um risco para grandes empresas. Que nem, por exemplo, uma grande cadeia de comércio de roupa que de repente sai um escândalo de que as roupas delas são feitas via uso de trabalho escravo. Ninguém está Aham. querendo, né? Então, um supermercado britânico, por um acaso, o Sainsbury, ele contrata um serviço satélite para acompanhar os barcos de pesca que vão pescar o peixe que ele vai vender no mercado, porque ele quer ter certeza de que o barco não está pescando em área de proteção ambiental, em Ó. área Aham. em época de desova. Então, esse tipo de preocupação, que ninguém mais é uma ilha, ele está cada vez mais tomando aspecto, inclusive nas pequenas e médias empresas. Porque as grandes empresas, elas precisam dessas pequenas empresas como provedores de insumo, de serviço para elas. Então, isso vai ter que trabalhar de forma encadeada. A pequena empresa que já começar a se preparar para isso, ela já vai ter uma vantagem em relação às outras que não fizerem o dever de casa. Olha, o Brasil é um país com uma nefasta hiperburocracia. Nós somos o país com o pior ambiente para os negócios do planeta e o que tem o pior e menos competitivo sistema tributário nacional. Nesse ambiente, as normas ESG, elas vão trazer ainda mais hiperburocracia, ou elas, ao contrário, elas podem ajudar a diminuir a complexidade dos negócios, né, e até favorecer, né, a diminuir esse quadro atual que nós estamos vivendo. Acho que, como todo brasileiro, todos nós sonhamos com a tão prometida reforma tributária no Brasil, né? Para acabar exatamente com essa burocracia que eu entendi que você fez referência no iniciozinho. Se a tua pergunta foi se as questões de sustentabilidade, uma vez normatizada, vão trazer impacto tributário, eu diria para você que eu não vejo nenhuma razão para isso acontecer. Porque, se você olhar para a proposta da IFRS Foundation, ela tem o guarda-chuva, que é a IFRS Foundation, embaixo dela tem a IASB, que vai fazer as normas contábeis como sempre fez. Então, o IASB é independente das questões de sustentabilidade.
Então, as questões sustentáveis não vão alterar os IFRS atuais. O que a gente acredita é que os IFRS futuros vão já nascer a partir de um framework que seja comum para os dois, ou seja, conceitos, valores, objetivos que sejam comuns. E a outra empresa que foi criada, então, que começa a operar agora em junho, é a ISSB. Uhum. Se você olhar nas atribuições de uma e de outra, a atribuição do IASB é fazer normas contábeis. Ponto. A atribuição do ISSB é fazer normas de disclosure sustentável. Ou seja, eles não são normas para regulamentar transações novas que venham a ser realizadas. Eles são normas para trazer à tona os efeitos das transações financeiras que são tomadas sobre as questões de sustentabilidade. Ou seja, os efeitos já estão lá, eles não são novos, não têm impactos novos, então eu não vejo fatos geradores novos passíveis de serem tributados nesse sentido. Agora, a gente sabe que teve primeiro a 1194, esqueci, a 12973, que regulamenta as questões tributárias no IFRS, que é a última lei aprovada nesse sentido, e ela recepcionou todos os IFRS que já tinham sido implementados até então, e o que ela se compromete a fazer é, a cada IFRS, ela verifica os possíveis efeitos tributários e dá, então, o posicionamento da Receita Federal Brasileira sobre como eles devem ser reportados do ponto de vista tributário. Então, de novo, para as IFRS existentes eu não vejo nenhum efeito. Como as normas de sustentabilidade, elas serão normas de disclosure e não de transações, eu não vejo nenhum tipo de impacto tributário a princípio. Agora, as empresas vão sim precisar passar a reportar, além do financeiro, o não financeiro. E aí sim as empresas dizem assim: mas eu não tenho controles para isso hoje em dia. Aham. Então, se a empresa não tem controles, ela vai precisar investir em sistemas para poder ter esses controles. Deixa eu traduzir miudinho. Reportar sustentabilidade não custa um centavo a mais. Ponto. Desde que a empresa já saiba e já tenha instrumentos para monitorar o seu negócio. Uhum. Se ela não se preocupou no passado em implementar esses instrumentos, ela certamente vai precisar implementar esses instrumentos. Mas eu até te diria, não é simplesmente para reportar sustentabilidade, porque reportar sustentabilidade não vai ser mais um item de compliance. A gente quer interferir na gestão e não simplesmente criar uma nova, um novo checklist para ser cumprido. Então, se a empresa não tem esse monitoramento, eu recomendo que ela passe a ter, porque o futuro do negócio dela depende disso. Ela pode estar tomando decisões financeiras hoje que têm impactos sustentáveis relevantes e ela nem sabe disso. E o investidor não está sendo informado disso. E o acionista não está sendo informado disso. E o cliente e o fornecedor também não sabem disso. Então, as questões tributárias, o que eu vejo, e eu não sou especialista em tributo, então, se eu falei alguma impropriedade, depois, por favor, me corrijam. Mas como eu enxergo, dado que o objetivo é você normatizar o disclosure, ou seja, a transparência sobre questões de sustentabilidade, não é criar novas transações, eu não vejo espaço aí, eu não vislumbro nenhuma situação em que tenha um impacto tributário negativo. Ao contrário, eu espero que tenha um impacto tributário positivo, Aham. dado que a empresa está mais transparente, que ela está mostrando melhor os seus riscos, o mercado consegue administrar seu apetite a risco de uma forma muito mais clara, que o governo incentive isso até dando benefícios tributários àquelas empresas que não
vão sacrificar o mercado no futuro com perdas inesperadas, com riscos não dimensionados anteriormente. Vamos entrar um pouquinho também no aspecto político. Há quem diz que as normas ESG vão travar as economias dos países em desenvolvimento e, em um aspecto político, seriam obra de ideologias aí questionáveis, que têm aí por objetivos aí obscuros, não é? Essas críticas colocam em risco as normas ESG ou mesmo as normas internacionais de contabilidade? Como responder a essas críticas? Ok. Não, na verdade, eu acho que uma das coisas mais bacanas que a gente viu na Rio+20 e que a gente vê também na implantação dos ODS da ONU é que o setor privado já está convencido de que ser sustentável é necessário. Uhum. Eu diria até para você que o lado político tem muito mais atrapalhado do que ajudado nesse sentido. Quem está buscando as questões de sustentabilidade, quem está tentando implementar a sustentabilidade, colocar a sustentabilidade na pauta, são as próprias empresas, os próprios clientes, os próprios investidores, ou seja, o próprio mercado. O lado bom que eu vejo nessa questão de normatização é que as questões políticas muitas vezes demoram a caminhar, porque cada chefe de governo senta na mesa de negociação nessas conferências, cada uma com seu relatório, feito de acordo com seus critérios, com as suas métricas, com a sua opinião e com a sua vontade. Eles não falam a mesma língua. Então, a partir do momento que a gente tem uma norma global para as questões de sustentabilidade, as métricas vão acabar se equilibrando. Um vai apresentar por um, outro vai por outro, e o mundo vai chegar num consenso. Não, olha, essa aqui é melhor do que as outras. Uhum. Então, você, mais cedo ou mais tarde, você vai ter uma linguagem comum para negociação. E a gente espera que, então, o lado político ande também, porque todo mundo vai ter a mesma verdade no papel, né? Então, eu acho que, longe de atrapalhar o desenvolvimento, eu acho que o que vai acelerar o desenvolvimento, em termos de posições governamentais, é exatamente o aumento da transparência, do consenso em relação às métricas, à materialidade das coisas, à relevância das coisas. Os ODS da ONU, eles são 17 compromissos mundiais assumidos por chefes de governo. Mas se você olhar, as empresas em cada país é que estão sendo os instrumentos para implementar esses ODS. É claro que a gente adoraria ter governos juntos, porque aí isso vira política pública, as questões grandes de logística ficariam mais coordenadas. O risco de acontecer do jeito que está acontecendo é o lado privado não falar com o governamental. Uhum. E as coisas serem criadas de tal forma que depois, para você construir pontes entre elas, fique muito complicado, porque um botou a altura do andar a 17 metros e o outro botou a 19. Aí fica meio complicado, né? Mas eu sou otimista por natureza, Alexandre. E eu sou, ao mesmo tempo, muito pé no chão. Eu não acredito em soluções de 5 minutos. Eu não acho que tenha condição da gente, daqui até o final do ano, ter encontrado a solução para todos os problemas da transparência em sustentabilidade. Mas eu vivo cada sucesso como um grande sucesso, porque eu acho que de grão em grão a gente vai conseguir chegar lá. E eu tenho medo das soluções muito rápidas, né? Muitas vezes a gente faz construções muito rápidas porque tem pressa de ver o produto ficar pronto, e aí vem uma enchente, aí vem um terremoto, aí vem um furacão e a gente vê que as nossas bases não eram sólidas, não eram sólidas, e aquilo tão bonito que tinha ficado por cima, ele é rapidamente destruído. Então, eu prefiro soluções que sejam construídas
no ritmo necessário, não é devagar, mas no ritmo necessário, muito mais do que soluções milagrosas que correm grande risco de não dar certo no futuro. Uhum. As normas de sustentabilidade, elas poderão trazer maior valorização e renda para o contador brasileiro? Nos dê um exemplo de um serviço que o contador pode oferecer aos seus clientes aí desde já. Um serviço, por exemplo, que dê para escrever no banner, para fazer uma publicidade do escritório, ou no cartão de visitas, por exemplo. Eu acho que mais do que colocar num cartão de visita, ele tem que ter abertura ah, para o novo, para a inovação. Eu acho, na verdade, que você tem quatro pilares fundamentais para fazer essas normas de sustentabilidade darem certo. Primeiro é a questão ética, porque forte conteúdo que é narrativo, que é qualitativo e não quantitativo. Então, se você não tem a segurança de que quem está escrevendo a informação ele está comprometido em falar a verdade, a coisa se complica. Então, ética eu acho que é fundamental. A segunda coisa é educação, porque eu tenho que não só preparar o profissional do futuro, mas ajudar quem já está no mercado a acompanhar o ritmo daquilo que vai ser tratado. A terceira coisa, Alexandre, para mim é tecnologia, Uhum. porque eu preciso da tecnologia para rastrear a origem da informação até chegar na fonte contábil. E é aí que o contador tem um papel muito forte, porque dificilmente alguém, um programador, ele vai construir, por exemplo, um sistema que seja revolucionário para reportar sustentabilidade. Se ele não tiver do lado um contador que explique para ele como as coisas se relacionam, como o desempenho é medido, como a materialidade é resolvida, como a transparência vai ser trabalhada no final. É mais fácil você ensinar o que é contábil para um programador do que Uhum. querer que um contador aprenda a linguagem de sistemas. Sim. Então, o contador, ele pode conversar com quem é de sustentabilidade e conversar com quem é de tecnologia. Então, ele, na verdade, vai ser o pilar central que pode ajudar essa conversa, essa a fundamentação da informação de sustentabilidade com uma segurança maior. Vânia, uma das realidades que nós enfrentamos aqui no Brasil é que as autoridades tributárias elas costumam ser bastante intervencionistas. Por isso, aí nos últimos tempos, muitos contadores eles esperam que a Receita Federal teça, né, publique instruções antes de fazer qualquer coisa. Né? Então, se não há instruções da Receita Federal para determinado assunto, os contadores preferem não fazer, mesmo que seja algo bom, algo interessante, porque eles têm medo aí, de repente, de fiscalizações, cruzamento de dados, né, que venham a ser emitidas aí multas automáticas, né, esses problemas aí com cunho tributário. Esse viés, né, que nós temos hoje poderá atrapalhar ou mesmo impossibilitar a implantação das normas ambientais, aqui, as normas de sustentabilidade nas pequenas e médias empresas brasileiras? A Receita Federal eu não vejo tanto, Alexandre, porque a gente já discutiu a perspectiva de impacto tributário. Ela hoje, eu não tenho nenhum tipo de feeling a esse respeito no sentido de impactar. Mas eu acho que o Conselho Federal de Contabilidade, esse sim, esse é decisivo, e não só ele, o Conselho Federal, o IBRACON, a B3, a CVM, o IBGC, o IBRE, a Abrasca, a MEC,
todas a APMEC, todas essas entidades que lidam ao redor da profissão contábil, elas têm que ter voz nesse momento e estimular o contador a se tornar envolvido no assunto. Porque se o contador não se envolver, outro profissional vai tomar o lugar. Então, nós podemos liderar esse processo ou sermos, na verdade, aqueles que vão estar seguindo comandos de engenheiros, de químicos, de ONGs e de outra coisa. Então, essa é a diferença. Então, acho que é um momento da gente valorizar a nossa profissão. Não para poder ser bairrista ou proteção de mercado para o contador, mas porque efetivamente esse movimento começou com o Príncipe Charles no Accounting for Sustainability, Uhum. exatamente porque ele entendeu que a experiência em reportar que um contador tem pode fazer muita diferença na qualidade do produto final. Então, eu prefiro que sejam contadores liderando esse processo, porque acho que a gente tem mais segurança de que o produto final vai ser bom. O que nós devemos fazer para preparar os contadores brasileiros para essa verdadeira revolução, né, que está acontecendo? Né? Nós precisaríamos ter já mais atenção, por exemplo, para educação continuada, de temas ambientais, de sustentabilidade. Né? Como que nós podemos aí enfrentar essa situação? O que nós podemos fazer, nós podemos nos unir. Eu acho que esse é o primeiro passo. E acho que é bom a iniciativa da IFRS Foundation de normatizar, exatamente porque ela não está com a intenção de jogar no lixo aquilo que já foi feito pelas entidades de mercado. Então, por exemplo, ela já fez o protótipo da norma para efeito climático, foi chamar o TCFD para escutar o que ele quer. Quando Uhum. eles chegarem nas indústrias, vai chamar GRI, vai chamar CDP, vai chamar as outras entidades que tem no mercado, que são todas excelentes. E que nós devemos muito a elas porque elas tiveram coragem de mostrar que reportar sustentabilidade era possível numa época em que ninguém acreditava nisso. Ah, mas em sustentabilidade, a gente só ganha se todo mundo estiver ganhando. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou um fabricante de televisão, ah, mostrar que a minha televisão é a melhor do mundo é importante para desestimular o cliente a comprar do meu concorrente, para ela comprar a minha. Uhum. Então, existe uma competição de mercado onde muitas vezes, para poder ganhar um negócio, eu preciso destruir o outro, ou eu preciso reduzir a relevância do outro. Uhum. Mas em termos de sustentabilidade, a questão é diferente. O planeta é um só. Então, o que um país faz, o que uma empresa faz, ela não está competindo com ninguém mais. Ela está colocando uma pedrinha numa construção que é importante para o mundo inteiro. Então, para as questões de sustentabilidade, quanto menos divisão, quanto menos separação, quanto menos competição a gente tiver, melhor. Então, eu acho que a gente precisa ter muito diálogo entre as entidades de mercado. CVM conversando com o Conselho, com o Embracon, com a Brasca, com todas as entidades, com todas as universidades. Eu acho que a academia é fundamental nisso, porque a gente acredita que isso é bom, mas a gente precisa de pesquisa acadêmica isenta que nos prove que ser sustentável gera valor. Isso é muito importante para o futuro e todas as organizações que queiram dar. Você participou muito da Sebari, você via que lá a gente abria a porta para todo mundo. Se é consultor grande ou pequeno, é de auditoria, é de contabilidade, é empresa, não interessa. O importante é que todo mundo saiba o que a gente está construindo para todo mundo perceber como pode ajudar. Não tem ninguém que possa dizer, eu não faço diferença. Não, todo mundo faz diferença. Né? Então, nós estamos tentando deixar um mundo para os nossos netos, empresas mais éticas, mais sustentáveis para as gerações futuras.
e acho que todo mundo pode ajudar nisso. O que nós aqui no ICADAN deveríamos fazer para ajudar nesse processo? Eu acho que vocês estão numa posição privilegiada, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala para empresas. Mas vocês, na posição que vocês estão, vocês falam com as empresas. Então, vocês têm uma proximidade que nós nunca vamos conseguir alcançar, Uhum. né? Vocês têm o contato físico, o diário, o cotidiano. Vocês entendem muito mais rapidamente os problemas delas. Então, a gente espera que vocês nos ajudem a chegar a elas, sendo a voz que conta para elas o que está acontecendo, o que precisa ser feito, por que precisa ser feito, que tirem bons exemplos para trazer para nós, para a gente mostrar para o mundo que alguém já encontrou soluções para problemas que talvez eles tenham. Então, a gente adoraria que vocês exercessem esse papel que nós não temos condição nenhuma de fazer, né? De estar ali no dia a dia, de escutar, de ver o problema, Uhum. né? Então, não só conhecer de ouvir falar, mas vocês participam ali das consequências, então conseguem entender melhor o tamanho da solução do que a gente jamais será capaz de entender. E chegamos no final da nossa entrevista aqui. Né? O papo estava muito bom, estava muito gostoso. E Vânia, mais uma vez, muito obrigado por ter se disponibilizado para conversar sobre esse assunto, que ele é tão importante, ele precisa ser cada vez mais conversado. E esse tempo aqui até que é pouco, né, para a gente conversar sobre isso. Mas olha, muito obrigado mesmo, porque você aqui nos trouxe uma mensagem importantíssima, né? Você nos fez aqui um relato aí muito bom sobre o que está acontecendo, sobre os principais problemas, né? Afastou alguns fantasmas aí que a gente está vendo aí que tá acontecendo. Muito obrigado mesmo, né? E agora, para finalizar, eu vou pedir para você para deixar uma mensagem para os contadores brasileiros. Se eu entendi, você pediu para deixar uma mensagem para as pessoas, e acho que a mensagem é exatamente isso que a gente está falando. Nós estamos num momento de mudança, Uhum. um momento que é muito bom, que temos tudo para dar certo, mas um risco danado de não dar certo. Porque nós estamos tendo a oportunidade de trazer essa nova realidade para o mundo, e o mundo está disposto a escutar. Mas não tenhamos ilusão de que tem muita gente aí torcendo para dar errado, para dizer: eu te disse que não ia dar certo, né? Uhum. Então a gente não pode correr o risco de fazer as coisas de qualquer jeito. Então todo mundo que quiser abraçar essa ideia tem que saber que ele precisa estar 100% comprometido. É muito importante também que a gente saiba administrar expectativas. Ninguém pode esperar que os primeiros relatórios sejam formidáveis, 100%, porque porque a gente tem décadas de normas contábeis e até hoje a contabilidade ainda não é perfeita. Senão a Uhum. gente não tinha um IFRS saindo todo ano, né? Exatamente. Então a gente precisa ter um pouquinho de administração das expectativas, de saber que é um momento muito bom, mas é muito importante por isso que a gente faça muito bem feito. Porque se houver uma tragédia no meio do caminho, em termos de expectativas, vai desanimar muita gente. E muita gente que está muito cheio de boa vontade. Então a gente precisa que aqui, ninguém é obrigado a se comprometer com isso. Mas aqueles que abraçarem a ideia, que façam isso de corpo, alma, coração, com tudo que tem direito, porque a gente precisa de pessoas efetivamente comprometidas com essa ideia. Que Foi um bom. prazer enorme, Alexandre. Na sequência, você vai ver
algumas frases em destaque aqui dessa nossa conversa com a Vânia Borghetti e também alguns insights que surgiram durante essa conversa, alguns insights importantíssimos que surgiram durante essa nossa conversa. Então, muito obrigado por ter acompanhado essa entrevista e até mais. A norma contábil é uma norma em constante evolução. Não é o mercado que tem que estacionar porque a norma parou lá atrás. Se a norma tem por objetivo trazer transparência para o mercado, ela tem que estar acompanhando o mercado, para onde o mercado vai. O contador que não fechar as portas a essa oportunidade terá grandes oportunidades no futuro. Reportar sustentabilidade não custa um centavo a mais, desde que a empresa já saiba e tenha instrumentos para monitorar o seu negócio. Nós temos aqui no Brasil empresas maravilhosas que têm exemplos fantásticos para ensinar ao mundo e ajudar o mundo a abraçar as questões de sustentabilidade. Não apenas dizer que são sustentáveis, mas praticarem transações sustentáveis. Você ficou sabendo que a Vânia é mineira e sonhava em ser guia de turismo. Por influência de seu irmão, escolheu ser contadora e não se arrepende. Por força do presidente do BNDES e por ser contadora, se envolveu em fóruns internacionais para discutir questões de sustentabilidade. Ela diz que o Brasil tem voz nos grandes fóruns internacionais. Nos últimos anos, o protagonismo do Brasil caiu um pouco, mas acredita que isso é temporário. Os contadores que se destacam no mercado são os que são abertos às mudanças. Contadores não precisam fazer tudo sozinhos, eles podem fazer em conjunto com outros profissionais. A intenção é que haja uma efetiva gestão em prol da sustentabilidade. As pequenas empresas que tiverem ambição para crescer e fornecer para grandes empresas precisam se interessar pela sustentabilidade, porque ela é imprescindível para as grandes empresas. Pequenas empresas que não adotarem sustentabilidade tornam-se um risco para as grandes empresas. As normas ambientais não trazem impactos às normas tributárias, porque a intenção é a de realizar um melhor disclosure dos atos e não de transações. As empresas terão que reportar, além do financeiro, o não financeiro. As empresas terão que adotar sistemas de informações e bons controles. Adotar instrumentos de gestão não significa mais compliance e mero checklist. A intenção é a de melhorar a gestão das empresas. Esses instrumentos ajudarão as empresas a se manter no mercado. Hoje, as empresas podem estar tomando decisões financeiras que têm impacto na sustentabilidade e não sabem disso. Ao contrário, controles de sustentabilidade podem trazer benefícios tributários, além de maior transparência ao mercado. O setor privado já está convencido de que ser sustentável é necessário. O impacto político tem muito mais atrapalhado do que ajudado. A partir do momento em que tivermos normas ambientais globais, as métricas vão se equilibrar, os governos e as empresas irão falar a mesma língua. As ODS são 17 compromissos de governo, mas quem está implantando e executando são as empresas. O risco é o setor privado não conversar com o setor público e surgirem incompatibilidades. A Vânia tem medo das soluções muito rápidas. São necessárias soluções sólidas, perenes, construídas em um ritmo adequado, sem euforia e pressa, porque esse tipo de solução pode não dar certo no futuro. Há 4 pilares fundamentais para as normas de sustentabilidade darem certo: ética, educação, tecnologia e diálogo interdisciplinar. Dificilmente um programador de sistemas irá conseguir desenvolver um bom sistema de sustentabilidade se não tiver um contador ao lado dele. O contador é o pilar central do relacionamento interdisciplinar para a sustentabilidade.
A Receita Federal não tem tanta relevância para dar apoio aos contadores para a sustentabilidade, mas as diversas entidades que orbitam a profissão contábil, sim, elas devem ter voz neste momento. Contadores devem se unir. Quanto menos divisões internas entre diferentes entidades contábeis, melhor. Contadores que atendem PMEs estão em uma posição privilegiada porque conseguem interagir diretamente com as empresas, entender quais são os problemas e por isso podem agir para ajudar essas empresas a superar esses problemas. Temos tudo para dar certo, mas com o risco enorme de não dar certo. Precisamos saber administrar bem as expectativas. Nem tudo vai sair perfeito no início.